Boa noite! Estamos começando mais um programa do Jô. Bom, vamos falar sobre taxidermia com Emerson Boaventura. Por favor, venha pra cá. Estou vendo que você tem umas coisas aqui que você pediu para divulgar. Eu não vou divulgar aqui na televisão, mas eu vou contar para minha amiga Aurora, que mora ali, atrás daquele... Tá vendo aquele prédio que tem lá no fundo? Tem aquele outro lá. E ela... Deixa eu ver se ela tá lá, porque às vezes ela sai, mas geralmente ela fica ali. E ela, olha... Cara... Eu vou te contar. Ela tá lá, saindo do banho. Aurora! Aurora! Oh! Aurora! É pra espalhar aí, viu? Espalha aí na cidade. Emerson Boaventura, taximerdista. Não! Taxidermista. E tem um site que é www.unibio.com.br. Se você quiser empalhar aquele gato seu, quando morrer, claro, é só ligar. É aqui em São Paulo, 6982-2912, tá? É 6982-2912. Tchau! Agora você fica tranquilo, porque ela espalha isso pra cidade toda. Impressionante. Tem gente que vem aqui e diz assim, puxa, você falou só com a Aurora? No dia seguinte, todo mundo já sabia. Pois é, impressionante, hein, Jô? Olha só, quando é que você resolveu ser taxidermista? Ou seja, empalhador de animais, né? É, desde muito garoto eu sempre gostei de animais, né? Então... Mortos? Não, eu gostava deles vivos, né? É que depois que eu descobri que tudo aquilo que a gente tem vivo um dia morre, aí eu falei, bom, tem que dar continuidade nesse negócio, porque... Não dava para se desvencilhar daquele animalzinho, aquilo que você tem com tanto carinho. Pô, como que eu vou enterrar isso, né? E aí eu conheci um cientista, o Dr. Werner Bockerman, e ele me falou, olha, a sua preocupação está em preservar... Alemão, ele é alemão. Alemão. A sua preocupação é preservar? Eu falei, ele falou, então eu vou te ensinar a técnica. E ele me ensinou a técnica da taxidermia. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. E aí, a partir de então, ele me ensinou, aí logo quando eu completei a maioridade, ele me colocou no Zoológico de São Paulo, e eu comecei a trabalhar com taxidermia dentro da instituição, né? Ah, porque no zoológico tem um setor taxidermista, tem setor... Hoje deve de ter alguns alunos que fazem estágio lá, que preparam uma peça ou outra, mas hoje mesmo um técnico oficial da instituição não existe, né? Quer dizer, hoje vai nos jardins zoológicos, os bichos lá, tudo empalhados. Você chega... O leão, tudo. Você pensa que ele está na espreita? Não, ele está empalhadão. Não, estão adestrados ali, estão adestrados. Empalhado é uma situação mais posterior, né? E esse seu professor, ele é vivo ainda? Não, ele já é falecido. Já? Morreu. Foi empalhado ele? Não. Não foi, até porque essa técnica a gente utiliza só a pele, né? No caso, se fosse usar a técnica de preservação, seria embalsamamento, que é uma outra situação, não é a taxidermia, no caso. Mas, quer dizer, com um ser humano não se pode fazer taxidermia? Olha, até hoje não se registrou nada, né? Porque a técnica utiliza só a pele. É possível fazer, mas ainda parece a pele não deve ficar muito saudável. Enquanto for ilegal, eu ainda não me meti a isso aí, não. Né? Ah, porque é ilegal? É ilegal. A taxidermia humana é ilegal, né? No filme Psicose tem a cena, né, que a mãe está empalhada, vamos dizer, mas quer dizer, não está mumificada, né? É como se fosse uma taxidermia. Mas eu acho que os resultados jamais serão os mesmos, porque não tem a mesma quantidade de pelo e tudo isso facilita ou não? Isso tem uma variação, né? Dependendo se é um réptil, então ele tem uma outra textura, ele dá uma outra técnica aplicada e dá um outro resultado. No caso do humano,
Eu acredito que deva ficar uma encrenca, viu? Eu acredito que não deve ficar nada proveitoso, não. Eu acho que do avesso deveria ficar melhor o ser humano. E sendo gordo, então, é difícil. Não, aí complica porque fica caro, Jô. Quando é gordo, fica caro. Quanto é que custa pra... Eu sei que não se usa mais empalhar, porque não se usa palha. Mas também não vai se usar taxidermiar. Quanto é que custa para taxidermiar? Qual é o termo que se usa? Taxidermizar. Taxidermizar. Isso. Quanto custa para taxidermizar um cachorro? Se for um cachorro pequeno, R$250, mais ou menos. Você cobra por centímetro? Alguns cobram por centímetro. Eu cobro pela cara do indivíduo morto. Que legal isso. Verdade. Quer dizer, se você simpatizar com o bicho morto, você faz o preço mais barato? Aí eu olho, se tá fedendo, fica mais caro. Ah, tem uns que já levam o bicho fedendo. O sujeito leva uma semana para ele decidir, aí complica, né? E muito, né? Muito, Porque o muito. bicho já chega lá... Chega lá, a alma fala, não dá não. Quem fala? A alma. A alma do bichinho A fala, alma não dá do... não. Você era casado com uma moça chamada Alma. Não, aqui não entra, aqui não entra. E quanto tempo leva para você taxidermizar um bicho? Olha, se for um cão Esse cão. de 4 a 5 quilos... Esse simpático que você gostou, Sim, cheirosinho. se tiver fresco ainda, né? Aí dá para fazer em 6 horas. 6 horas? E não é qualquer bicho que pode ser taxidermizado? Olha, vertebrado sim, né? O que tem que contar é espaço físico, por exemplo. O elefante, ele requer uma situação muito mais preparatória, um projeto para fazer um animal desse porte, né? E um elefantinho? É mais rápido? Elefantinho é mais rápido, né? Tromba menor. Você já taxidermizou algum elefante? Não. Já viu taxidermizarem? Eu já vi uma foto na Alemanha de um taxidermizado, mas eu nunca fiz. O alemão gosta de mandar taxi... Gosta. Os europeus, eles é que difundiram bem, né, a técnica. Aqui no Brasil é agora que começou, que foi reconhecido no ano passado a profissão do taxidermista. Antes não era reconhecido como profissão. Era reconhecido como o quê? Antes? Não, você não poderia ser registrado como um taxidermista, você era como técnico, né? E no ano passado a CBO descreveu e classificou como profissão e hoje você pode ser regulamentado como taxidermista em carteira. Mas você pega quantos bichos assim por mês? Olha, eu trabalho muito para museus, né? E varia bastante, porque às vezes vem lote de aves, que é um bicho mais rápido de ser feito, às vezes vem alguns mamíferos, répteis, mas em média eu devo fazer em torno de uns 40 por mês, mais ou menos. Olha, trabalha mesmo, né? Agora, antes disso, você tinha interesse por insetos quando era criança? Comecei com insetos, né? Que tipo de inseto? Aranha, comecei com aranha. Com a aranha. Mas a aranha você não taxidermiza, Não, né? aranha não. E também não é inseto, a aranha, né, é um aracnídeo. É um aracnídeo. Mas enfim, vamos botar no rol dos insetos. O que você faz com a aranha, então? Bom, hoje eu faço isso, só pronto, tá pronto? Hoje eu não lido mais com as aranhas, né? Não, quando você lidava. Na verdade, eu pesquisava. Então, eu recebi alguns... Gostaram! Eu recebi alguns exemplares e eu mantinha em cativeiro esses animais. E... Recebia de quem? Desse Dr. Werner, que era o cientista. Ele trabalhava no Butantan, não, né? Não, ele trabalhava no Zoológico de São Paulo mesmo. E aí? E aí eu mantinha esses animais em cativeiro em casa, fazia acasalamento e comecei a descrever, né, o período de acasalamento, a preparação da alteca, a eclosão dos ovos e o nascimento dos filhotes até a fase adulta. Que bonito. Que tipo de aranha? Era um gênero chamado Lasiodora. Lasiodora? É, uma caranguejeira. Caranguejeira. Porque a caranguejeira, o veneno dela é até remédio, né? Não é uma coisa... ele não é nocivo ao homem, né? Não, é até benéfico ao homem, né? Ele come um monte de porcaria. É verdade. E o veneno dele só anestesia você, assim, um pouquinho usado para remédio de reumatismo. E como é que você alimentava essas aranhas? Com o quê? Pois é, tem até uma história muito engraçada, né? Porque ele provia o animal para eu criar e provia o meio de dar manutenção para esse animal, né? Então ele trouxe no primeiro lote, ele me deu uma caixa com mais ou menos umas 50 baratas.
Só que aquelas 50 baratas, ela iria durar mais ou menos uns 15 dias. E se eu utilizasse elas todas de uma vez. Então eu peguei parte delas e confinei num tambor grande. E a outra parte eu dei e na semana seguinte eu falava, doutor Werner, eu preciso de mais barata. E guardei aquela outra parte para elas irem procriando, né? Porque eu falei, para fazer uma pequena criação de barata. Eu fiz um biotéliozinho. Um quê? Um biotéliozinho. Um biotélio. Aí, em determinada noite, eu fui entrando em casa, assim, muito cansado, e aquele tambor estava em cima da mesa. E eu esbarrei naquele tambor. Ele virou e abriu. Quando eu olho, era barata voando para casa inteira. Mais de... Eu calculo que já tinha umas 800 a 1000 baratas ali, viu? E começou a voar, e eu comecei a dar tapa e abrir a porta para poder sair e ver o que eu poderia fazer. Mas Você aí, tinha que idade? Eu tinha uns 15, 16 anos. E sua mãe, o que achou disso? A minha mãe falou, filhinho, o que você fez? Só isso, cara. Eu falo, só isso. Falei, mãe, Filhinho, é barato. o que você fez? Ah. E até hoje, agora eu tô revelando, né, pra vizinhança, que aquelas baratas que surgiram naquela ocasião, abundantemente da redondeza, eram elas, aquelas que estavam no tambor. Agora, o que deu essa cachola de ficar separando barata? Você tinha medo que faltasse barata? É porque... Era assim o projeto Fome Zero das aranhas? Não, não era isso. É que toda vez que o Werner me dava as baratas, ele falava, essa pode ser as últimas. E aquilo me preocupava, né? Essa pode... Que homem, né? Assustador, isso é uma coisa de suspense. Que o alemão chegar e te dar uma caixa com baratas e dizer, essas podem ser as últimas. Aí você já dividia. Eu já pensei nisso. E elas se alimentavam de quê, as baratas, dentro desse ração de coelho. Então eu moía a ração de coelho, colocava lá, rapidamente proliferava. Então era uma baratona gorda, bonita. Gorda. E todas elas voadoras. Ah, os machos geralmente, né, ficam mais pra voar. Querendo voar e tal. Aí tinha que tomar cuidado na hora de abrir, tinha que ter uma certa técnica, né? Se você abre e fica morgando, a barata começa a voar e você se perde, aí vira uma confusão. E isso ficava num barril em cima de uma mesa? Não necessariamente. Quando minha mãe foi limpar o quarto, ela tirou o barril... Eu quero saber. Quando a sua mãe ia limpar o quarto? Pois é. Aí ela punha o barril em cima da mesa para passar o pano no chão. Sem a menor curiosidade de saber o que tinha no barril. Ela evitava a curiosidade no meu quarto. Porque ela já tinha descoberto outras coisas, assim... Cobra. Uma vez ela comprou uma cobra para mim. Oh, que tipo? Ela comprou uma jiboia. Uma jiboia? Isso. Pequena? O cara passou vendendo uma jiboia lá na porta. Assim, na hora, olha a jiboia. Quem? Pamonha, jiboia. E a minha mãe perguntou pro camarada, o que você vai fazer com essa jiboia? Ele falou, eu vendo pra turma comer. Aí minha mãe falou, poxa, meu filho gosta de animais esquisitos, eu vou comprar essa jiboia pra ele. Achou maldade comer a jiboia, né? Pois é. Aí eu criei a jiboia até ela chegar a 2,20 m, depois ela, infelizmente, faleceu, foi triste. Morreu, né? A jiboia morreu de quê? Falta de alimentação? Não, o diagnóstico não foi revelado, Ju, não foi feito necrópsia, não tem... Você não mandou fazer uma? Não, naquela ocasião não deu pra eu trabalhar essa particularidade com ela, não. Aí... Coisa triste. Foi terrível. E você que alimentava a jiboia, claro? Eu que alimentava a jiboia. Com o quê? Com ratinhos vivos? Camundongos, do zoológico também. Eu preciso ver como você era quando era criança. Vamos ver no telão. Olha que coisa mais bonitinha. Eu já evoluí, hein, dessa época, hein, Jô? E você era palmeirense. Nessa época eu era. Hoje eu sou corintiano, né? Aí você estava fazendo o quê? Caçando camundongo? Não. Nessa foto aí foi meu pai mesmo, que é louco pelo Palmeiras, e falou, faz um joia aí, meu. E eu tive que fazer o joia pra ele ali. Vamos virar mais... Só tem essa foto de você criança. Seu pai era palmeirense e lidava com que profissão? Seu pai fazia o quê? Vidraceiro de autos. Vidraceiro de? De autos, de automóveis, De automóveis. Isso. De auto. Pensei que era de pessoas altas, que ele fazia uma cobertura
para evitar que fossem atacadas pelas baratas do filho e tal. Então, essa jiboia, você empalhou? Eu vou usar empalhar porque eu sei que É o termo comum, eu não sou técnico, é o termo mais comum. Você empalhou essa jiboia? Não, eu não empalhei, eu alcoolizei essa jiboia aí. Eu alcoolizei, né? Preservei ela em meio líquido, em álcool. Né? Ah, pensei que ela tinha morrido bêbada. E ela tá lá na sua casa preservada? Não, eu doei, porque esse material pertence à nossa fauna, né? Então, eu não tenho nem o direito de manter esses animais em cativeiro. Não, cativeiro não, morto, né? Não, nem cativeiro e nem pós-morte, né? Ah, não pode nem pós-morte? Não, nem pós-morte. Animais da nossa fauna, não. Então, os animais que eu processo no laboratório, eles já vêm devidamente cadastrados pelo IBAMA, são materiais tombados e são direcionados para instituições regulamentadas. Mais tombados é impossível, né? Eles são duplamente tombados. Agora, né? e o que eles fazem, por exemplo, com essa jiboia que está conservada no álcool? Eles utilizam para feira de ciência, aí mostra para a criançada que existe, né, espécies de maior porte e tal, e trabalha desde do ensino fundamental, ensino médio e assim por diante. Você não podia pedir de volta essa jiboia para você fazer um bom serviço? Empalhar a jiboia bonita, numa posição bonita. Olha, eu até poderia. Toda enroscada, segurando um camundongo aqui. Então, até poderia. Hoje existem até meios artísticos em taxidermias que você processa o material, capturando um inseto, nadando em voo. Mas no caso da cobra, não mais, porque eu teria que reverter todo o quadro, né, de fixação dela para tentar aproveitar. E hoje não tem mais essa... E o inseto não é taxidermia que se faz com inseto, Não, o inseto você pode preservar ele meio líquido, né? Dependendo do inseto, ou você pode fixá-lo, né? Vamos dar um pulo ali no nosso anexo para dar uma olhada em parte da sua coleção, né? É parte? Essa coleção, inclusive, eu gostaria de frisar que pertence ao Museu de História Natural de Taubaté, do professor Herculano Alvarenga, que já esteve aqui. Quem está mais gordo, se é você ou eu? Sou eu. Será? Hein? Não, sou eu, Jô, sou eu. O mais gordo sou eu. É? É mesmo? Então podemos ir. Então vamos. E parte desse material que nós iremos ver agora também pertence à Sociedade Civil Dante Alighieri, né? Tem outro gordo ali. Mais um gordo. É bom saber que nós estamos sós, né, Jô? É. Aqui. Tudo bem? Tudo bom? Onde é que está? Olha só, olha o tamanho da caranga. Essa aqui é o gênero no qual eu pesquisei, que é o gênero Lasiodora, né? E ela fica aí pregada na caixa? No caso, ela nem precisei fixá-la, né, na caixa. Ela está fixada na posição que você pode fazer uma demonstração. E essa aqui? Essa daqui é do gênero, uma armadeira, né? Que na verdade é uma fonêutria, um gênero fonêutria. Mas a armadeira é venenosa? Essa é venenosíssima. Essa é venenosa, né? Essa é venenosíssima. O que eu acho interessante nós fizermos aqui é que essa aqui é um gênero Loxoceres, que é extremamente venenosa. E muitas vezes a pessoa olha para essa aranha e não dá importância. Teme essa daqui, né? Como a viúva negra, que é só aquela cabecinha cheia de perna, né? É verdade. Aqui do lado de cá é uma cobrinha. É uma urutu. É uma jararaca, né? Urutu, que é venenosíssima. Essa cabeça de jacaré, o que é isso? Isso daí é um crânio, na verdade, de um jacaré-açu, né? Põe açu nisso, né? Põe açu nisso. Então, eu trouxe esse jacaré do Pantanal para nós termos uma noção do tamanho que era esse exemplar em vida, né? Mas onde o grandão foi pego aonde? Olha, eu não tenho a descrição geográfica desse exemplar porque esse material pertence ao Dante Alighieri e como foi doações, não tem... o que eu sei é que incide em Rondônia, Acre, você encontra ainda exemplares desse animal. Não é um crocodilo nilótico esse? Não. Aqui... Esse é um dragopan, é um fazão australiano. Olha, bonito. Olha que lindo esse aqui. O que é esse? É uma vulturina, é uma espécie de galinha africana, né? Aqui não é uma galinha da Angola, não, né? Ela é uma prima da galinha da Angola. Aqui é interessante frisar que esse tipo de preparo de peças de pele é para meio científico.
Então, para pesquisas morfológicas, onde pesquisadores fazem coleções para pesquisa, é o procedimento da taxidermia. Então, você não utiliza-se óleos e você faz ele como se tivesse, né, um bichinho no... É um pirulito. Exatamente. Então, né? tem essa forma que é um modelo científico de taxidermia. E aquilo o que é? É um mico-leão Isso é um dourado? mico-leão dourado, é. Olha só. É um material que morreu em cativeiro, né? E faz parte do Museu de Taubaté. E o bicho maior que você já empalhou, qual foi? O bicho maior que eu já empalhei foi um Rottweiler. Um Rottweiler? É, um Rottweiler. Nossa. E o dono queria preservar ele como lembrança ou como segurança? Como ele utilizou ambas as possibilidades, mas primariamente foi como lembrança mesmo, né? Porque deve assustar, né? Você olhar um... Assusta, porque ele ficou em posição de guarda, então depois na chácara, quem olha de longe não imagina que o animal está taxidermizado, né? Mentira. É verdade. Se você olhar de longe, assim você vê... Você olha e você pensa que é um cão de guarda ali em posição de guarda, né? E quietinho. É, ele fica quieto. Existem algumas curiosidades, né, João? Eu, hoje, quando alguém me procura para eu falar, para fazer a taxidermia de um animal doméstico, eu procuro conversar com a pessoa, porque... Pra ver qual é a intenção da pessoa, tudo. É, porque às vezes acontece de eu preparar o animal, chega na hora, a mulher começa a olhar pro gato, chora e não quer o gato. Mas paga? Paga, mas o que eu vou fazer com 10, 15 gatos no mês, de repente, né? Não sei, faz uma gatolândia, uma coisa... Então eu explico, Vende. né? Eu explico, falo, olha, realmente você tem intenção de ficar com esse animal não vai te trazer depressão. Lembranças, depressão. Então eu faço, né, um papel meio de psicólogo, explico, olha, isso daí, porque a Você experiência... já botou algum assim de barriguinha pra cima? Pra dona poder ficar fazendo assim quando não... Não, mas teve um caso curioso, Jô, de um cidadão que levou um cachorro, um piquinês, e ele queria que eu desse maior atenção no bingolinho do cachorro. Porque normalmente quando nós fazemos um cão, um macho, né? A gente não dá muita ênfase no enchimento do bingolinho do cachorro, porque fica escondidinho. Mas desse cachorro ele falava, eu quero o bingolinho como ele era. Que é um cachorro que andava de pinto duro o tempo todo, é isso? Não sei. É isso que ele queria? Bom, ele também não revelou essa intimidade, não, viu? Gente, eu conversei com o Emerson Boaventura, taxidermista. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.